Graça e paz, amada igreja. Uma boa noite. Eu estou pregando hoje, hoje é domingo à noite, porque amanhã é um dia cheio do trabalho e para a gente não ficar prejudicado, eu estou antecipando a mensagem, mas você vai estar recebendo essa mensagem amanhã na segunda-feira, né? Vamos meditar então na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 4. No final do livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 32 e uma parte do 5, para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor, que a Tua palavra seja lida, Senhor, e que faça, ó Deus, diferença na nossa vida, Senhor, na minha principalmente, para a honra e para a glória do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, lá no final do capítulo 4, do verso 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram ao teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém, igreja? Essa palavra é muito dura, né, irmãos? Muito difícil a gente pregar sobre essa situação. Eu, sinceramente, né, é muito difícil pregar sobre a situação, porque os tempos em que nós estamos vivendo, nós pregamos e falamos daquilo que a gente tem, que gostaria que tudo fosse feito, mas as iniciativas não são feitas. A gente prega e coloca assim para o irmão Kleber sobre misericórdia, sobre ajudar, mas será que ele está ajudando? Olhe para o irmão Kleber. Prega-se, né, sobre auxiliar aqueles que não têm nada, mas será que nós estamos ajudando? Quando a gente prega sobre
capítulo, e eu já ouvi muitos pastores pregarem sobre essa situação, eles julgam e condenam a atitude de Ananias e de Safira. É a segunda vez consecutiva que eu estou pregando sobre alguma coisa relacionada ao dinheiro. Desculpa usar esse termo, a parte financeira, não é? Eu preguei na semana passada sobre aquele jovem rico. E eu lembro que os discípulos falaram, olha, como é que pode? Então ninguém vai ser salvo. E Jesus falou, olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aqui, irmãos, havia uma igreja primitiva. Não é primitiva porque ela não sabe o que está fazendo. Ela é primitiva porque ela é iniciante no cristianismo, em considerar Jesus Cristo o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela também é uma igreja que prega bastante a palavra de Deus. Ela prega o ensinamento da cruz. Ela prega os milagres de Jesus. Jesus não veio distribuir riqueza, não, irmãos. Jesus não veio prometer uma casa nova para o irmão, não, também não, irmãos. Jesus não prometeu que nós fôssemos ricos, também não, irmãos. Mas Jesus trouxe uma grande riqueza. Ele disse assim, olha, eu vim para que tenhais vida, e vida com abundância, com vontade de viver. Jesus era justo, fiel, servo, fiel e obediente. E a palavra, quando era pregada por esta igreja primitiva, ela fazia tanto fruto que as pessoas sentiam que se ele tem, o irmãozinho do lado não tem, ou a irmã não tem, ou se o irmão tem e eu não tenho, não é justo eu falar do Senhor e das maravilhas que ele faz e o meu irmão do lado estar na falta do pão. Então, a palavra de Deus diz que essa comunidade cristã considerava as coisas como sendo iguais, como sendo de todos. E havia ali uma divisão, de forma que eram tudo colocado aos pés dos apóstolos. E aquele grupo que agora era tesoureiro daquele valor, ele distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Irmãos, isto não vem do homem, isto o homem não faz, isto vem do coração de Deus e chega até a gente. E nós usamos, conforme como se usa uma roupa. Por que o homem tem facilidade em doar uma roupa? Por que o homem tem facilidade em doar, de repente, um móvel, mas o homem não tem facilidade em repartir aquilo que Deus te dá? Os seus bens, a sua riqueza. E nós não vamos levar nada. Mas esta comunidade tinha isso, irmãos. A palavra de Deus diz que depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um à medida de que tinha necessidade. E agora, ele vai falar de um homem muito rico, que tinha bens, terras e tudo, que se chama José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, e este homem era natural da cidade de Chipre, então ele vai, vende tudo quanto tem e doa para aqueles discípulos, aqueles apóstolos. Irmão, que coisa maravilhosa. Que exemplo. Irmãos, não olhe para o irmão Kleber, porque talvez ele não tenha coragem de fazer isso. Mas está escrito aqui na palavra, o Senhor tem me incomodado a falar da palavra de Deus. E se ele me incomoda, irmãos, eu tenho que falar, porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. E esta palavra é um dos maiores exemplos da palavra de Deus. A igreja que divide tudo que tem. Nós estamos numa época de pandemia. As pessoas estão necessitadas, sobretudo, às vezes, dentro da igreja. A palavra de Deus diz que Ananias e Safira, eles venderam a propriedade. E eles foram muito parecidos com o irmão aqui. Eles pensaram no valor. Eles falaram, poxa, mas se a gente, né, ô Safira, não precisa dar tudo, né? A gente dá uma parte e retém um pouco. Pelo menos a gente vai dar uma grande parte. Irmãos, como nós precisamos aprender com os discípulos da primeira parte? Como nós precisamos aprender com a igreja que começou? Como nós precisamos aprender sobre isso? Porque eu falo, mas eu não faço. Então não copie aquilo que eu falo, mas copie o que a Bíblia diz e aquilo que ela faz. Porque se eu falo e não faço, eu não sou bom exemplo.
Mas se eu digo o que fazer e o irmão faz, o irmão é bom exemplo. E eu estou pregando e esta palavra, por muitas vezes, prega primeiro, apontada para mim, para o meu eu. Eu preciso aprender com esta palavra. Eu tenho que agir conforme os apóstolos e não como Ananias e Safira. E muitas vezes eu ajo como Ananias e Safira. É mesmo, irmão Cleber? É, irmãos. Como nós poderíamos ajudar muito mais alicerçados no poder do Espírito Santo de Deus para ajudar a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Este casal, com recursos dados pelo Senhor, ele está ali naquele grupo, naquela comunidade. Eles então vendem e vão em direção ao altar do Senhor. E Pedro diz: por que você deixou, Ananias, Satanás encher o teu coração? Irmãos, que palavra boa de se ouvir para a gente aprender. Irmão Kleber, boa. A Bíblia diz assim: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A Bíblia não esconde o que aconteceu, irmão, aqui, irmãos. É um grande exemplo do que nós não devemos fazer. Se colocamos um voto diante do Senhor, se colocamos ajudar, e a igreja foi criada para isso, irmãos. A igreja é o grande hospital. A igreja é, digamos, a agência, tem gente que chama agência do reino dos céus aqui. Mas como a agência do reino dos céus não tem o coração aberto para ajudar? Temos, enfrentando a pandemia, irmãos desempregados dentro da igreja, irmãos necessitados. Por que o valor pesa mais do que o amor da gente? Volto a falar. Coloque toda essa carga sobre o irmão Kleber, nunca sobre ninguém, porque o meu coração precisa ser mais aberto. Irmãos, que esta palavra, nós não temos muito tempo, ela machuque a gente, no sentido da gente se desprender. Quando eu falei para os irmãos que o dinheiro, o valor financeiro, tem que ser como uma roupa, porque quando nós vamos às ruas e a gente tem essa experiência, e as pessoas falam assim: ô irmão, você não tem uma camisa lá, você não tem uma bermuda para me dar, não? Você não tem um chinelo para me dar, você não tem uma água? Irmãos, é rapidinho, a gente vai em casa, pega aquele bolo de roupa, as bermudas, tudo, e cede. Mas quando é com valor financeiro, irmãos, que situação difícil. Que situação difícil. O dinheiro tem que ser igual à nossa roupa. O que é isso, irmão Kleber? Ele não pode pesar no nosso interior para nós ajudarmos uns aos outros e copiarmos o bom exemplo da palavra de Deus, que diz que era distribuído a cada um segundo a necessidade de cada um. Que o Senhor complete essa palavra, irmãos. Eu não tenho, digamos, não sou digno de ser o grande exemplo, mas a palavra de Deus o é. E eu estou buscando. E não é fácil ter o coração totalmente aberto, esquecendo do valor e olhando o meu irmão, olhando a necessidade do meu irmão, para que ele tenha a mesma condição que eu tenho, para que nós todos tenhamos a mesma condição. Como julgar o mundo? Se na nossa igreja, se no nosso interior, nós não damos o exemplo que a palavra de Deus nos ensina a dar. Que nós aprendamos com este exemplo da igreja e que Ananias e Safira seja um alerta para a gente, que possamos nos desvincular daquilo que Ananias e Safira fizeram e nos agarrar com o que Barnabé fez e com o que todos os apóstolos fizeram. Como é que é isso? Joelho dobrado, coração e mente no Senhor, principalmente o coração. O coração faz muitas vezes a nossa mente mudar de pensamento e a gente faz a vontade de Deus e não a nossa. Porque na nossa mente, muitas vezes, não é aquilo que nós queremos fazer. Mas quando o coração está cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, então nós somos guiados pelo amor de Deus que é colocado no nosso interior. A palavra de Deus diz que o homem vê o exterior, mas o Espírito Santo sonda o meu e o seu coração. Que Jesus Cristo encha a sua vida do seu poder, da sua glória, te dê aquilo que você necessita para que você possa ajudar
ao seu irmão, à sua irmã, que estão passando lutas e dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que esta palavra frutifique. Encha, Senhor, os nossos corações e tire da gente qualquer apego ao dinheiro. Qualquer apego, Senhor. A palavra de Deus diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que tire da nossa vontade o planejamento financeiro nas coisas materiais e coloque em primeiro lugar o planejamento espiritual, ó Deus, em fazer a tua vontade, cumprir o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.